Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma manhã de estudo. Hoje um dia muito especial, um domingo muito especial na Batista Vila Formosa, primeiro domingo de dezembro. Nós hoje na nossa programação, que você pode acompanhar online ou estar presencialmente conosco, hoje às 19 horas, nós teremos o encerramento da nossa campanha do Natal Solidário, que foi bênção. Ultrapassamos as expectativas e o alvo. Eu quero aqui agradecer você que participou, você que se dedicou, você que se empenhou, orou, contribuiu, doou. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, derramando bênçãos sobre os seus. Quero agradecer também aqueles que têm nos acompanhado, quero agradecer você que está nos permitindo nessa manhã adentrar ao seu lar. Que o Senhor continue também abençoando você e a sua família. Hoje nós temos a manhã de estudo somente online, não temos durante o mês de dezembro os nossos cultos presenciais pela manhã. E eu quero nessa manhã mais uma vez agradecer você e quero orar e rogar ao Senhor que através do estudo que teremos nessa manhã, especificamente hoje, através do professor, o jovem Christian, para que nós possamos ser edificados, que possamos realmente crescer no conhecimento da palavra do Senhor. É uma alegria, é um privilégio ter você nos acompanhando, mas eu quero reforçar, esteja conosco hoje às 19 horas, ou online ou presencialmente. Será uma alegria, um privilégio ter a sua participação. Você que doou, que participou da campanha do Natal Solidário, não perca. E além do encerramento da campanha do Natal Solidário, hoje teremos batismos, recepção de novos membros e a ministração da ceia do Senhor. Mas agora vamos orar, agradecendo a Deus tudo que nós alcançamos, agradecendo a Deus as bênçãos e rogando a Ele que, através do Espírito Santo, possa iluminar as nossas mentes e corações e que possamos mais uma vez compreender o estudo e que o professor também possa ter a iluminação do Espírito Santo na exposição desse mesmo estudo. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado cada dia de cada um de nós. O Senhor tem demonstrado o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã das nossas vidas. Quero te agradecer, Pai querido, pela campanha do Natal Solidário, que mais uma vez poderemos ser bênção na vida daquelas crianças que terão um Natal com certeza mais feliz e que nós possamos, além de dar o presente, de dar roupa, brinquedo, possamos também levar uma palavra de esperança, levar uma palavra, ou melhor, levar a palavra de boas novas, Pai. Agora abençoa-nos nesse culto pela manhã, nesse estudo, para que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de atuação em cada vida. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando, nos abençoe na programação de logo mais, Pai querido, para que possamos sempre procurar fazer tudo conforme a Tua vontade, para Te adorar e Te exaltar. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fique aí conectado, não esqueça de convidar os amigos, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos agora ao estudo ministrado pelo jovem professor Christian Salinas. Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos à Batista Vila Formosa, uma igreja que adora ao Senhor e cuida de pessoas. Gosto sempre de reforçar isso, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Christian, certo? E, mais uma vez, estou aqui com vocês. Muito obrigado desde já. Agradeço por você ter tirado um tempinho aí para acompanhar o estudo, tá bom? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, né? Para você aí que está me assistindo, para você que está no seu trabalho, na sua casa, no trânsito, onde você estiver, tá? Receba meus cumprimentos, né? E que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração, tá bom? Bom, antes de tudo, antes de iniciarmos tudo, vou pedir, por favor, dê um like aí no vídeo, tá? Curta o nosso canal, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho das notificações, tá bom? Para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque hoje a gente vai abordar de uma forma muito didática e rápida, objetiva, uma das coisas que mais estão, que eu posso dizer, que mais a igreja sofre no cotidiano atual, né? Que é as dificuldades nos relacionamentos. Tá? Então, hoje nós vamos abordar isso de uma forma muito dinâmica, uma forma didática, para que você aí possa me entender
e não esquecer mais o que vai ser falado aqui. E caso você esqueça, já que você se inscreveu aí no canal, como eu disse, é só você assistir, o vídeo vai estar disponível para você assistir quantas vezes você quiser. A igreja também tem página no Face e no Instagram, é Batista Vila Formosa, é só procurar lá, né? E você vai ficar por dentro dos horários de culto, nossas programações e tudo que acontece aqui na igreja. Caso você ainda não veio e queira nos visitar, fique à vontade. E para você que já é daqui, sinta-se à vontade também, tá bom? E vamos lá, vamos partir para a nossa viagem hoje, vamos partir para uma reflexão muito boa que a gente vai fazer, tá? E vou falar de uma forma bem dinâmica, bem rápida. Caso você tenha alguma pergunta, é só colocar aí no chat sua pergunta. Caso você tenha alguma observação, algum comentário, é só colocar aí no chat, tá? E se eu puder responder, eu vou responder. Se eu não conseguir te responder durante a aula, eu procuro entrar em contato com vocês, ou vocês podem entrar em contato com a igreja, que a igreja está à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Bom, o tema que eu vou falar hoje é melhorando o meu relacionamento com a igreja e com os irmãos, tá? Melhorando melhorando o seu relacionamento com a igreja e com seus irmãos em Cristo, tá certo? Bom, antes de tudo, o mais importante é a gente entender o que significa a palavra relacionamento, tá? Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Olha isso, a palavra relacionamento significa o quê? Que você se une a um grupo ou a uma pessoa, tá? Com o objetivo de atingir os mesmos interesses. Eu gosto muito de falar da amizade, né? Geralmente, você é amigo de quem? De pessoas que gostam das mesmas coisas que você, né? Não todas as coisas, mas compartilha das mesmas ideias, dos mesmos ideais, né? Então, isso também reflete muito na igreja, porque nós estamos aqui para quê? Como eu disse no começo da aula, a igreja ela serve para adorar o Senhor e cuidar de pessoas, né? Então, aqui na Batista Vila Formosa, nós temos esse ideal, né? Nós temos esses mesmos interesses em comum, que é adorar o Senhor e cuidar de pessoas. Então, já criou-se um relacionamento, porque nós temos um grupo que tem o mesmo interesse, né? Porém, em todo relacionamento, como ele é composto por pessoas imperfeitas, nós temos algum problema. Tá, o que isso tem a ver, Christian? O que tem a ver é o seguinte, quanto mais esclarecido e mais maduro na fé você for, melhor você vai conseguir resolver esses problemas de relacionamento que existem na igreja. E quais são eles? No decorrer da aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Bom, um relacionamento ele é o quê? É abordado 3 fatores dentro de um relacionamento, que é a convivência, que é o dia a dia, né? A comunicação, porque a gente se comunica com as pessoas que a gente se relaciona, tá? E atitudes recíprocas. O que é atitudes recíprocas? Geralmente, num relacionamento, você trata o outro da forma que você é tratado, né? Ou pelo menos é assim que deveria ser, na maioria dos casos, né? Geralmente, às vezes não acontece isso, mas em regra, um relacionamento você acaba tratando as pessoas do jeito que você é tratado, né? Por exemplo, se você está num relacionamento e alguém te trata mal, qual é a tendência de você tratar mal? Embora você tenha que se esforçar para não tratá-lo, né? Que isso significa que você tem maturidade, que é isso que não pode acontecer, você revidar o mal com o mal, mas o mal com o bem, tá bom? Isso é a chave de um relacionamento eficaz, tá? E atitudes recíprocas é isso, você tratar o próximo do jeito que você trata e o próximo te tratar do jeito que você o trata, tá bom? E isso acontece muito na igreja, porque quanto mais você aprofundar o relacionamento com a igreja e com Deus, mais bênçãos você vai ter, mais maturidade espiritual você vai ter. Essa é a reciprocidade que existe, tá bom? Bom, à luz das Sagradas Escrituras, a Bíblia ensina que as pessoas devem viver a sua fé em comunidades, né? Ou seja, igrejas, né? Então a Bíblia sempre refuta que os irmãos, sempre fala que os irmãos têm que viver a sua fé em comunidade, ou seja, se relacionando, né? Porque é no relacionamento com os irmãos que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós exercemos o nosso dom, né? Então assim, que nem por exemplo, eu estou aqui gravando a aula hoje, né? Então, vocês pensam que eu estou sozinho? Não estou sozinho, eu estou com o João aqui comigo que está gravando a aula. Então, eu estou me relacionando aqui com o João. Então, já pensou se eu não tivesse comunhão com o João? Como é que seria? A gente não ia se falar, a gente não ia se cumprimentar? Não é assim, né? Então, assim, as pessoas pensam que
até uma aula gravada, Cristian, é fácil para você falar porque você não está se relacionando com ninguém na sua aula. Mas não é isso, eu chego aqui na igreja, cumprimento o pessoal da comunicação, eles estão aqui para me receber, converso com eles, então a gente já se relacionou, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas pensam que para adorar a Deus, eu não preciso vir à igreja, eu não preciso viver a minha fé em comunidade, eu posso adorar na minha casa. E sim, Deus você pode adorar em qualquer lugar, né? Mas o relacionamento da fé cristã, ela não é para ser de forma isolada, né? Claro que teve a pandemia, cada um teve que ficar na sua casa, assistir os cultos online, mas a Bíblia fala que se relacionar não é isoladamente, mas em comunidade, tá? Em comunhão com os irmãos e principalmente com Deus, né? A fé cristã não é uma experiência que se deve experimentar de forma isolada, como eu acabei de falar, né? De uma forma que você fique na sua casa, não conversa com ninguém, não interage com ninguém. Por quê? É no relacionamento e na interação que Deus derrama as suas bênçãos, né? Que Deus derrama a obra do Espírito Santo no grupo e o grupo ali é abençoado, tá bom? Bom, eu trouxe aqui algumas passagens, tá? No qual a gente vai refletir um pouco mais sobre os relacionamentos, o que a Bíblia fala sobre o relacionamento dos irmãos, né? Automaticamente entre eles e a igreja, que é o grupo, tá bom? Vamos começar lá em João 13, de 34 a 35. João 13, de 34 a 35, tá bom? Vocês já podem ver aí que tem 4 passagens, se você está num grupo aí de 4 pessoas, já para facilitar. Aí cada um abre uma passagem que fica bem mais fácil para todos, tá? João 13, de 34 a 35. Vamos lá. João 13, 34 a 35. Olha o que diz João. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui, é bem claro, né? Amem-se uns aos outros. Como é que é manifestado o amor? Através da interação no relacionamento. Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, Christian, eu posso me relacionar mandando uma mensagem, né? Mandando um texto de bom dia, boa tarde, boa noite para o meu irmão, não preciso ir à igreja. Mas é só isso que basta para um relacionamento ser eficaz, né? Claro que, às vezes, não podemos estar todos os dias juntos, mas, por exemplo, existe um dia da semana que nós tiramos para vir à igreja, adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos, né? Porque é nesse momento que a gente conversa, trocamos experiências, né? Trocamos força um com os outros, né? Bom, 1 João capítulo 1, de 6 a 7, diz o seguinte. 1 João capítulo 1, de 6 a 7, fala o seguinte, que reforça ainda mais sobre o relacionamento. 1 João capítulo 1, versículos de 6 a 7. Vamos lá. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu vou ler novamente aqui para vocês prestarem atenção. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. A Bíblia está falando aqui o seguinte, se eu estou falando que eu sou de Cristo e ando na luz, automaticamente eu tenho comunhão com meus irmãos. Automaticamente eu exerço um relacionamento saudável com os irmãos e com a igreja, né? Porque eu digo que eu sou de Cristo. Mas aí ele fala o seguinte, se porém andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Então, assim, a comunhão é algo que agrada a Deus. Né? E se falamos que somos de Cristo, né, automaticamente nós exercemos esse tipo de relacionamento saudável com os irmãos. Tá certo? É impossível a gente falar que a gente é de Cristo e automaticamente a gente não consegue estabelecer um relacionamento saudável com os irmãos e com a igreja. Né? Em Hebreus 10, 25, é ainda mais claro aqui, sobre o relacionamento o seu relacionamento, é o relacionamento que você deve ter com os irmãos e com a igreja.
Hebreus 10, 25 fala o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que Hebreus 10, 25 fala. Preste bem atenção. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Ele dá o primeiro passo. Não deixem de se reunir como igreja. O que é se reunir como igreja? É se encontrar com os irmãos, né? Estar em comunidade, aquele encontro onde você chega no templo, aqui na igreja, conversa, né? Troca uma ideia, pergunta como foi a semana, como o irmão está, como está a família, né? Isso é se reunir como igreja, orar pelo seu irmão, né? Segundo o costume de alguns. Então olha isso, naquela época já tinham pessoas que pensavam dessa forma, que não era necessário se reunir como igreja, né? Não era necessário eu ir até o local de adoração junto com outras pessoas, né? Já tinha naquela época pessoas que pensavam nessa ideia de adorar a Deus em casa de forma isolada, né? E aqui em Hebreus 10, 25, ele fala que não é para fazer isso, ele fala que não é para ter esse tipo de costume, né? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? O que é isso, se aproxima o dia? O dia da volta de Jesus Cristo, né? O dia da volta do Senhor para a igreja, né? Então, assim, a volta de Cristo nunca esteve mais próxima do que antes, né? Então, assim, nesse momento é o momento que mais devemos nos reunir como igreja, né? Porque as coisas estão totalmente favoráveis para a volta de Cristo, né? Os acontecimentos dos últimos tempos, né? Terremotos, fome, pestes, né? Então, isso mostra que está se aproximando o dia. Em Atos 2, de 44 a 47, fala o seguinte, Atos 2, de 44 a 47. Vamos lá. Atos 2, 44 a 47. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos aqui, o capítulo 2 de Atos, essa passagem é uma coisa tão clara, né, que mostra que a igreja deve permanecer unida, nós devemos nos encontrar, viver em comunhão, que ele fala o seguinte, vamos picotar aqui a passagem, né? Vamos por partes. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, que é o que nós fazemos aqui, a gente vem para a igreja e se reúne, né? Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Partiam um pão, tá? Aqui eu quero dizer o seguinte, quando eles falam que partiam um pão, é o alimento, né? Partiam um pão quer dizer que eles tinham comunhão. Além de estarem juntos no mesmo lugar, eles partiam um pão, quer dizer que eles tinham comunhão. A gente vem aqui na igreja, às vezes a gente não vem partir o pão de uma forma material, mas a gente vem partir o pão. Qual é o nosso pão que nós partimos aqui? Às vezes algum problema que a gente está passando, né? Alguma dificuldade. Partir o pão da dificuldade, partir o pão da alegria, partir o pão da experiência, partir o pão daquela dica que você pode dar para o seu irmão que está passando por uma dificuldade, né? Então aqui, hoje, né, vamos contextualizar para o dia atual. Hoje a gente vai vir aqui para a igreja partir pão. Partimos no dia da ceia, mas não todos os dias, né? A ceia não é todo domingo. A gente vem partir o pão. O que quer dizer partir o pão? Partir o pão que você tem, por exemplo, de algum sofrimento que você está passando, de alguma dificuldade. Esse é o partir o pão. Partir o pão da alegria, da tristeza, né? Partir o pão da experiência. Nesse sentido que eu quero mostrar para vocês, tá? Vou aprofundar aqui mais um pouquinho a explicação, só um instantinho. Partir o pão, em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que eu quero dizer? Quando você está na sua igreja com os seus irmãos, tenha alegria e sinceridade de coração.
porque isso mostra a verdadeira comunhão, né? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, tá? Por isso que eu gosto muito de falar sobre relacionamento, que é o seguinte: você aí na sua casa, você aí no seu local de trabalho, por que a gente não deve viver a fé cristã de uma forma isolada? Hoje em dia as redes sociais, claro, têm feito um papel fundamental para alcançar pessoas para Cristo, né? Mas como é que essa pessoa nova em Cristo vai desenvolver o conhecimento, vai desenvolver a fé cristã? Né? Porque ela é nova, ela está chegando agora. Então ela precisa conviver com aqueles que são mais experientes, né? Para poder aprender um pouco mais sobre a fé. Né? Como é que Jesus discipulou os discípulos? Não, é até meio redundante. Como é que Jesus ensinou os discípulos? Num relacionamento, Jesus se relacionou com eles. Né? Então, aí é mais uma vez a força do relacionamento dos irmãos com a igreja e por que você deve sempre procurar melhorar esse tipo de relacionamento, porque ele é muito importante. Tá? Bom, observações importantes. Vamos lá. Em uma convivência em comunidade, aí eu vou falar um pouco dos problemas que existem nos relacionamentos, tá? Em uma convivência em comunidade, as pessoas costumam disputar os lugares de honra. Como evitar isso? Né? Talvez você que está me assistindo agora, o que eu estou querendo dizer para você? Num relacionamento, às vezes em grupo, ou entre você e mais uma pessoa, né? O que acontece? Às vezes pode acontecer das pessoas quererem ser o centro das atenções. Isso acontece muitas vezes no local de trabalho, até mesmo na igreja, né? Tem sempre aquele irmão que às vezes quer ser o centro das atenções. E muitas vezes esse irmão é você que está me assistindo agora, né? Por que eu estou falando isso? O centro da atenção ele é um relacionamento. Quando você quer ser o centro das atenções, quando você procura ser o centro das atenções, ou se você está passando por um relacionamento no qual tem pessoas que procuram ser o centro das atenções, é muito ruim, porque se torna um relacionamento egoísta, né? As pessoas não veem o lado do outro, veem somente o próprio lado, né? E como eu evito isso? Vamos lá. A resposta que eu dou é analisando as Sagradas Escrituras, né? Porque analisando as Sagradas Escrituras nós entendemos qual é o relacionamento que Cristo e que Deus procura, que Deus quer que nós tenhamos com a igreja e com os irmãos, tá? Bom, analisando as Sagradas Escrituras, vamos ver o que diz Mateus 18, de 1 a 4, de como a gente deve ser nesse relacionamento com os irmãos e com a igreja, tá? Mateus 18, de 1 a 4. Vamos lá. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aqui Jesus Cristo está mostrando o seguinte: em qualquer relacionamento, a gente tem que ser puro e humilde de coração. Quando no relacionamento, principalmente com a igreja e com o seu irmão, seja puro e humilde de coração. Quando você é puro e humilde de coração, você evita que você queira ser o centro das atenções, tá bom? Se todo mundo no relacionamento, na comunhão dos irmãos com a igreja, ser puro e humilde de coração, o relacionamento que a gente vai ter em unidade com os irmãos jamais vai ser egoísta, porque todo mundo vai procurar dar o seu melhor dentro desse relacionamento, né? E quando todo mundo procura dar o melhor, os resultados são muito bons, né? Ninguém vê o próprio lado, todo mundo vê o lado do coletivo, né? Todo mundo vê o lado daquele que precisa mais, daquele que está passando por mais necessidade, daquele que, por exemplo, se você está feliz, você se alegra, mas você também se entristece com aqueles que estão tristes, né? Você chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Isso é a chave para um relacionamento com a igreja e com os irmãos, ser um relacionamento que agrada a Deus, tá? Bom, minha pergunta é: quer ser o maior no reino dos céus? Então, seja humilde e puro de coração. Dê o seu melhor. Não veja somente o seu lado, né? Procure dar atenção para aquele seu irmão que está passando por alguma dificuldade. Procure ir à igreja ou ir a alguma reunião com os irmãos, né? Com humildade e pureza no coração. Porque quando você vai com esse intuito, você não é o centro das atenções. O centro das atenções é Jesus Cristo, tá bom? Bom,
quer evoluir no seu relacionamento com a igreja e com os seus irmãos? Eu quero e você também quer? Então, preste atenção no seguinte, aprenda com Jesus, né? Porque Jesus, ele estava o tempo todo com os discípulos, né? Se você, leia aí, você que está me assistindo, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver como foi o relacionamento de Jesus Cristo com os discípulos. Ele não teve só alegria. Muitas vezes Jesus Cristo se chateou. Inclusive, Judas, que foi um dos discípulos, mentiu, traiu Cristo. Então, Jesus Cristo, ele se relacionou com os discípulos e ele mostrou, através desse relacionamento, como é que é o cotidiano de um relacionamento na igreja. Às vezes a gente passa por problemas, passamos por dificuldades, mas nos ajudamos, procuramos estar juntos, né? Bom, o que eu acabei de falar é o seguinte, através do relacionamento que Jesus teve com os discípulos, ele nos ensinou que a obra do Senhor não deve ser feita de forma isolada. Jesus Cristo tinha plenas condições de fazer a obra do Senhor isoladamente, né? Mas ele queria separar pessoas para trabalhar com ele, porque através desse ato de Jesus, ele quis nos mostrar que a fé, o exercício do cristianismo, não deve ser feito sozinho. É em grupo, é com outras pessoas trabalhando com você, tá? A união dos irmãos, ela agrada a Deus, né? Por isso que é importante a gente estudar sobre esse tema, relacionamento com os irmãos, né, e com a igreja, porque é importante a gente procurar sempre agradar a Deus, né, com as nossas vidas. Então é o seguinte, a união entre os irmãos é bela aos olhos de Deus. É o que diz o Salmo 133, versículo 1. Vamos conferir, né? Eu sempre gosto, ao mesmo tempo de falar, mostrar que a Bíblia, né, fala a mesma coisa. É importante isso, né? Então vamos ler Salmos 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ele é claro aqui, é bem objetivo. Eu falei para vocês que ia ser bem objetivo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, né? A desunião dos crentes, aí já vou falar da desunião, como ela é prejudicial à vida cristã, né? A desunião dos crentes é um gesto de imaturidade e carnalidade, né? Deus, ele olha, quando você não se relaciona bem com o seu irmão e com a sua igreja, você está sendo carnal, né, e imaturo na fé cristã, né? O que diz 1 Coríntios 3, de 1 a 3? 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Vamos lá. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja, olha isso, é divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Né? Então assim, aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo, né, que escreveu esse livro, ele fala o seguinte, que ele não pôde pregar naquela igreja, por quê? Resumidamente, porque aquela igreja estava dividida. Como é que vai ser pregado o evangelho? Como é que a igreja vai praticar o evangelho, pregar o evangelho com divisão? Não existe isso. E o apóstolo Paulo ainda fala o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele fala o seguinte, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja é divisão entre vocês. Né? Então aqui é o seguinte, quando há inveja e divisão na igreja, Deus não derrama as suas bênçãos, tá? Deus não derrama as suas bênçãos em igreja em que há inveja e divisões. A igreja pode até realizar, pode até fazer algumas obras, mas Deus não vai ser o centro. A partir do momento que você tem inveja do seu irmão e você está dividido na igreja, você fala com um irmão, mas não fala com outro, ali você não recebe o alimento espiritual. O Espírito Santo não age, porque ele fica travado, você trava a obra. Às vezes a obra de Deus é travada porque as pessoas não conseguem se unir, as pessoas não conseguem trabalhar juntas, né? Então, por isso que é importante a gente procurar sempre melhorar nos nossos relacionamentos com os irmãos e com a igreja, para que o Espírito Santo possa ter liberdade de ação, para que a gente possa melhorar melhorar o nosso agir na obra do Senhor, né? Muitas vezes a obra
do Senhor, ela sempre vai continuar, ela sempre vai ser feita, né? Mas muitas vezes alguém deixa de ser alcançado porque a igreja não agiu. Já pararam para pensar? Porque a igreja não foi até os lugares que deveria ir para pregar. E muitas vezes acontece isso porque ao invés da igreja focar nisso, ela está focada em resolver problemas de divisão. Olha, a gente perde o foco por causa da divisão, né? Então é importante a gente estar atento a isso. Quando os crentes são unidos, a igreja passa a contar com a simpatia dos que são de fora. Até aqueles que não são da igreja prestam atenção na igreja, isso é fato. E quando a igreja é unida, aqueles que estão de fora, eles começam a olhar com bons olhos para a igreja, né? Em Atos 2,47, que eu até li já a passagem, mas vou reforçar, Atos 2,47 fala o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que acontece? A igreja de Atos ela era tão unida, né? Ela manifestava tanta união, que aqueles que não estavam na igreja queriam entrar. Por quê? Ela manifestava aquela união, aquele poder de Deus agindo sobre ela, né? Porque ela era uma igreja unida, onde todos compartilhavam, partiam um pão, né? E isso fez com que o povo que não era da igreja de Atos queresse entrar e quem estivesse lá dentro não quisesse mais sair, né? Porque quando a igreja é unida, quem está de fora olha com bons olhos, falando: nossa, como aquela igreja é unida, como aquele time é unido, né? Eles procuram fazer tudo em união, comunhão, né? Para agradar a Deus, né? Até quem está de fora percebe quando a igreja é unida. Bom, algumas dicas para melhorar o meu relacionamento com a igreja e com os irmãos. Preste bastante atenção. Ore e peça a Deus maturidade espiritual para enfrentar os desafios que existem em um relacionamento. Quais são os desafios? Às vezes uma pessoa erra com você, né? Às vezes ela te responde de uma forma que você não gosta. O que você vai fazer? Você não vai mais falar com a pessoa? Não. Você vai procurar perdoar, né? E enfrentar essa adversidade, reconstituir o relacionamento, né? Não fique preocupado com o que os outros estão fazendo de errado, mas se preocupe em saber o que você pode fazer para ajudar. Né? Às vezes a gente perde o foco na fé cristã porque a gente presta muita atenção no que os outros estão fazendo, mas a gente não olha para nós mesmos, né? A gente não se olha no espelho, como dizem por aí. Né? A gente tem que se olhar mais no espelho, procurar onde a gente pode melhorar, ao invés de analisar o que os outros estão fazendo. Isso no relacionamento na igreja é muito importante. Tá? Não queira holofotes, que eu acabei de falar. Maior é aquele que se faz menor. Maior no reino dos céus não é aquele que é servido, é aquele que serve, né? Às vezes você faz alguma coisa na igreja e ninguém está vendo, mas Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo que você está trabalhando, que você está focado na obra, ao invés de ficar olhando o que o irmão está fazendo de errado ou não, né? Deus está vendo, conhece seu coração, Ele sabe que você está fazendo com sinceridade e pureza de coração, não porque você quer holofote. Num relacionamento, quando você entra com o intuito de ganhar holofote, o relacionamento já tem a tendência de não ser um relacionamento sólido, tá? Peça para que Deus te ajude a perdoar as ofensas que ocorrem nos relacionamentos, pois assim como nós perdoamos, também seremos perdoados. O relacionamento eficaz, né? O seu relacionamento com a sua igreja, com seus irmãos, vai ser eficaz quando você souber perdoar o seu irmão, né? Deus não perdoa, Ele nos perdoa, mas Deus não perdoa por nós. É você que tem que ir lá e perdoar o seu irmão. Você tem que ir lá e conversar e reconstituir o relacionamento com o seu irmão, tá bom? E por último, a chave de todo relacionamento eficaz é se perguntar: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? Bom, essa é uma pergunta, qualquer relacionamento que você for, principalmente no relacionamento com a sua igreja, como Jesus agiria se Ele estivesse no seu lugar? Então pense isso antes de agir. Talvez não possa deixar o seu relacionamento com a sua igreja, com seus irmãos mais sólido, tá? Uma das formas de melhorar o meu relacionamento com a igreja é entendendo o que é e o que não é a igreja, né? Como assim entendendo o que é e o que não é a igreja? Vamos lá. O que a igreja é? A igreja é a família de Deus, né? Aqui somos uma família. A igreja é uma família onde temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho e somos todos irmãos. Isso quer dizer que, como família, devemos nos amar e nos ajudar, tá bom? Então, a partir do momento que eu entendo o que é a igreja, que ela é a família do Senhor, eu consigo me dedicar a esse relacionamento como se fosse minha família mesmo,
né? Procurando ajudar, procurando dar o meu melhor na minha igreja e no relacionamento com meus irmãos, tá? A igreja não é, tá? Preste atenção. A igreja não é um clube onde cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. O que acontece? Eu já dei o dízimo, não preciso me dedicar tanto assim já, contribuir, então tô tranquilo, tá? Beleza. Não é bem assim, a gente precisa se dedicar ao relacionamento, né? Porque a igreja não é um clube onde você vive isolado e faz o que você bem entende, tá? A igreja não é um ambiente competitivo onde cada um busca os seus próprios interesses. Como eu disse lá no começo da aula, qual é o interesse comum da igreja? Adorar o Senhor e cuidar de pessoas. Então eu não busco o meu próprio interesse, eu busco o interesse do grupo, né? O interesse bíblico, o interesse da comunidade, tá? A igreja não é uma prestadora de serviços na qual ela deve prestar serviços para me satisfazer, tá? Então, se você está na igreja, se você ainda pretende ir a uma igreja, a igreja não é uma prestadora de serviços para satisfazer você. Ela é uma prestadora de serviços para adorar a Deus e cuidar de pessoas. Grave bem isso. Adorar a Deus em primeiro lugar e cuidar de pessoas, tá? A igreja não é uma casa de shows, onde sou apenas um espectador. O que acontece hoje em dia? Eu vou lá para a igreja, sento, assisto o culto e vou embora. Não, você tem que ser ativo na sua igreja. Você tem que ser ativo na obra de Deus e ativo no seu relacionamento com o seu irmão. Tem que ser hiperativo, né? Então, assim, procure dar o seu melhor. Não fica passivo, né? Seja uma pessoa que procura dar o melhor, que propõe dar o melhor no relacionamento, propõe ajudar, propõe cumprir os interesses do reino, tá bom? E não os seus próprios interesses, né? Bom, conclusão. A vida cristã, ela exige dedicação, foco e autoanálise, tá? Todos os dias eu tenho que ter foco, dedicação e me autoanalisar para saber onde eu posso melhorar. Ao invés de você ficar vendo o que o outro tem que melhorar, procure saber o que você precisa melhorar. Essa é a chave para um relacionamento com os seus irmãos e com a sua igreja ser eficaz, tá bom? Evite se acomodar e achar que está tudo bem, pois como a Bíblia diz, aquele que pensa estar firme, cuide-se para que não caia. Bom, para concluir, a vida cristã, meus irmãos, ela é uma caminhada que todos os dias a gente precisa dar o nosso melhor para Deus e para os irmãos. A gente precisa todos os dias nos prestar no relacionamento que temos com Deus e com a igreja e com os irmãos, dar o nosso melhor. A gente não pode se acomodar, né? Muitas pessoas hoje em dia, não, dou o dízimo, vou lá, canto no louvor, toco no instrumento, tá tudo bem, já era. Não, procure dar o seu melhor, se autoanalise e veja onde você pode melhorar, tá bom? Essa é a chave para todo relacionamento ser bom, um relacionamento ser sólido, eficaz, tá bom? Fique com Deus, até a próxima e tamo junto. Segue aí a igreja e até a próxima. Abraço. Que eu respiro é seu sopro de vida, dado sem eu merecer e sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. Misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu faz tudo novo.
glória se